Furá por o canto na serra, a mata silenciou. Nós vamos conversar um pouquinho sobre a tradição da Jurema encantada. Nos outros módulos nós falamos da pagelança em geral. Vimos que existe uma pagelança indígena, que é aquela que o índio faz, ou aquele que aprendeu diretamente com o índio e não mudou a estrutura. E tem também o que a gente chama de pagelança cabocla. A pagelança cabocla veio da pagelança indígena, tradicional, e se abriu para elementos não indígenas, influências cristãs, vinda do espiritismo de Kardec, da Igreja Católica, influências africanas, dos diversos grupos de nações. Então a pagelança cabocla ela é bem mais aberta no sentido de elementos que a gente pode usar, introduzir. Ela está mais presente nas culturas do norte e do nordeste. Dentro da pagelança cabocla, a gente pode situar uma grande família que é a família da Jurema. Então a gente faz a mesma ligação que a gente fez com a pagelança. A gente pode dizer, embora o culto da Jurema, o catimbó, a gente considera como pagelança cabocla, embora culto independente, a gente pode dizer que nós temos a pagelança cabocla da Jurema, ou se quiser, o culto da Jurema indígena e o culto da Jurema cabocla. A Jurema indígena é a Jurema que o índio faz. Então a gente tem no Nordeste algumas nações indígenas que até hoje trabalham com todo o conhecimento, a doutrina, a ciência, os mistérios, que estão centrados numa planta ou várias plantas que a gente dá o nome Jurema, mas que são muito mais que isso. Por exemplo, os cariri, cocó, os chocó, os quiriri, funiô, os pancararu trabalham com Jurema. E nessa Jurema, que fala que é a Jurema do índio, a rigor o banco não entra, né? É um culto de índio para índio que vivem os mistérios que estão dentro da sua alma, do seu coração. O mais conhecido é a Jurema cabocla, que adquire nomes regionais no Nordeste, sobretudo. A Jurema cabocla, ela nasce na região também do Nordeste, adquire elementos não nordestinos, não brasileiros, com a chegada dos portugueses exilados de Portugal pela Inquisição, mais ou menos de uma forma mais intensa para o nascimento da Jurema. Isso se dá no século XVII. Essas pessoas que aqui chegam vão cruzar, vamos dizer assim, conhecimentos, seus saberes da terra de Portugal com pajés nordestinos das regiões onde eles chegaram. Vai nascer a Jurema cabocla, porque o índio chama de outra maneira que ele faz. Cada nação indígena tem a sua língua, a sua cultura e vai nomear segundo a sua tradição. Mas vai nascer a Jurema, que a gente está falando de Jurema cabocla, dependendo do lugar, catimbó, catimbó Jurema. Uns vão chamar de mesa branca, já se distancia do nome comum Jurema, catimbó, e adquire bem um tom espírita kardecista. Mas se você for ver essa mesa branca, que o lugar não tem nada a ver com o que a gente conhece aqui como uma sessão espírita, e sim, é uma sessão de Jurema com elementos espíritas, né? Na doutrina, mesmo usando a tal da mesa branca, com a toalha, limpinha, bonitinha. A Jurema, catimbó, catimbó, Jurema, né? É um culto então que nasce da influência indígena, a maioria, com um toque do saber milenar dos curandeiros em Portugal. Esses curandeiros em Portugal eram chamados mestres já. Até hoje, quando vem uma entidade na Jurema, ele é chamado mestre, mestre Zé Pilintra, mestre Paulo, mestre Gavião, e assim vai. Ou mestra Maria Padilha, mestra Rufina, assim vai, né? Mas a gente tem documentos de Portugal de 1640, documento mais antigo, onde o bruxo, feiticeiro, curandeiro lá daquela terra é chamado mestre. E esse mestre tinha o saber do bosque, que a gente fala, o saber da mata, conhecia as ervas, conhecia como colocar o osso no lugar, curava a doença de gente, de bicho, conseguia interpretar os fenômenos atmosféricos, fazia a sua maneira, suas adivinhações pela intuição ou pelo poder interno, e também se comunicava com os espíritos, seja os espíritos elementares que estão na mata, no rio, no mar,
seja os espíritos das pessoas falecidas. Essas pessoas falecidas eram os mortos, vamos chamar assim de mortos comuns, os nossos mortos, e aqueles mortos que em vida tinham um saber diferente. Por exemplo, eles eram mestres. Então, depois de sua morte, eles começaram a ajudar aqueles que aqui ficaram. Eles tinham criado em vida já uma relação dentro desse culto, se a gente quiser, dentro dessa tradição, e depois da morte continuaram a trabalhar. São os espíritos guias. Isso já existia lá do Portugal da Idade Média, e avançando do século XVI para frente, e chegou até aqui. Ou seja, quando chegaram essas pessoas aqui, veio para cá o culto já de uma forma espontânea, tranquila, sem muito ritualismo, de Maria Padilha. Maria Padilha foi uma grande personalidade. Onde a gente tem hoje a Espanha, mas a Espanha está toda dividida, né, em pequenos reinos, vamos chamar assim, como o de Castela, onde Maria Padilha existiu, e foi uma mulher, diz a tradição, de uma sabedoria muito grande, tanto coisas mundanas como política, estratégica, diplomacia, como para coisas transcendentais, espirituais, que ela aprendeu provavelmente com uma outra mulher de saber. A gente pode até usar o nome bruxa, no bom sentido, aqui como uma bruxa, como uma curandeira. Depois de sua morte, Maria Padilha ficou, segundo os mestres vivos, a gente usa mestre para aqueles que estão do outro lado, os que aqui estão, os mestres vivos da Jurema contam essa tradição, que ela ficou no plano astral amparando aqueles que continuaram nesses saberes, nesses afazeres de cura. E veio para cá quando curandeiros portugueses, homens e mulheres, trouxeram o culto, vamos chamar assim, a memória de Maria Padilha, de outras personalidades já falecidas, que foram introduzidas no Jurema que acabou de nascer, essa Jurema cabocla, misturada com o saber do branco, e ao misturar, já tinha encontrado os espíritos caboclos ou os encantados, os não humanos, que os pajés iam trabalhar, e aí nasce a Jurema. Esse é o primeiro bloco da Jurema. Isso a gente localiza em Pernambuco e Alagoas e também na Paraíba. Algumas tradições dizem que a cultura juremeira da Paraíba é a mais antiga, e aí houve esse casamento tão interessante. Com o passar do tempo, chegou e se estabeleceu de uma forma mais plena, trazendo sua cultura, o negro africano. Os primeiros que aqui chegaram foram os negros de cultura banto, que tinham uma cultura espiritual envolvendo os ancestrais bastante intensa. E eles, não todos, um número muito pequeno, se aproxima da Jurema, é recebido pela tradição da Jurema e contribui. Tanto que a gente vai ver, tem a invocação, por exemplo, de Pai Joaquim de Angola, como o mestre Joaquim de Angola, dentro da Jurema. Isso é muito anterior ao nascimento da Umbanda. Então a gente pode até especular uma maneira de dizer e afirmar que, como a Umbanda ganhou muitas entidades que vieram da Jurema, o Pai Joaquim de Angola foi o primeiro preto velho. Da mesma forma que Maria Padilha, mestra da Jurema, muito antes da Umbanda, foi, pelo menos oficialmente, assim, uma maneira de dizer, a primeira pombagira oficial, né? Porque ela já existia, não como pombagira, porque ela era uma mestra que foi reinterpretada primeiro pela macumba carioca, né? E depois, com o nascimento da Umbanda, ela novamente foi reinterpretada e se tornou uma pombagira e continua firme até hoje no ambiente umbandista. Então, ao lado desse saber indígena e esse saber de curandeiros e bruxos de Portugal, que todos têm os seus saberes e trabalham com suas técnicas, a Jurema também trabalha com a parte espírita, ou vamos dizer mediúnica, ou seja, o pajé da Jurema, que é o mestre, além dele ter as técnicas, ele também incorpora, ou seja, ele, como a gente fala na Jurema, é um aparelho, né? Quando a gente usa a palavra médium hoje, a gente é bom lembrar que começou a usar essa palavra dentro da Umbanda, vinda do ambiente kardecista. A Jurema é muito anterior à Umbanda, então ela não conhecia, né, o
vocabulário kardecista. Ela veio conhecer depois que o kardecismo aqui chegou, bem depois. Então o médium é chamado de aparelho. A ideia do aparelho é exatamente a ideia do antigo rádio, né? Quando começou, chegou o rádio no sertão, era uma caixa grande de madeira com alguns botões. E quando ele começou a transmitir música e notícia, as pessoas começaram a conceber coisas novas, como aquilo viaja pelo ar e ali entra, e agora nós estamos ouvindo a voz humana, estamos ouvindo um som. O médium foi comparado a um aparelho, que é uma pessoa que tem sintonias, e através dele falam os espíritos, por isso ele é chamado de médium, de aparelho, de Almeida Jurema. O mestre é também um aparelho, e os mestres que estão do outro lado, no mundo dos mortos, no mundo dos invisíveis, acostam no aparelho, já é um outro vocabulário que não é incorporou, e sim acostar, isso é bem tradicional na Jurema. O fenômeno do acostamento é quando o mestre se aproxima, vibra sobre o aparelho normalmente vai adquirir algumas características daquele mestre ou mestra, como por exemplo, pode mudar o timbre da voz, a parte facial às vezes se transforma um pouco, ficando um pouco mais velho, um pouco mais jovem, e assim ele fala, transmite seu saber, a cura, etc. Normalmente numa sessão de Jurema, o juremeiro que está trabalhando lá, o mestre, ele pode incorporar vários mestres, cada um traz um saber, cada um traz uma especialidade. Ou seja, a gira da Jurema, a sessão, não vai ter um tema, normalmente como tem a sessão da Umbanda. O tema é gira de caboclo, gira de preto velho, gira de marinheiro, etc. Ou é trabalhando com a esquerda. Não, a Jurema não tem um tema. Se vai fazer uma sessão de Jurema, normalmente chega a clientela, as pessoas que precisam, e segundo a necessidade das pessoas, podem chegar os mestres especialistas, como pode ficar com um mestre só, que vai doutrinar, vai curar e vai trabalhar à sua maneira. Mas sempre há a presença do fenômeno mediúnico. As sessões, que nós estamos chamando de sessões, na verdade, no mundo da Jurema, ou melhor dizendo, na maioria dos lugares onde se faz Jurema, é chamado de mesa, porque a peça mais importante nas características da sessão é uma mesa simples, normalmente com uma toalhinha branca, provavelmente isso é de influência católica e depois espírita, onde se colocam alguns objetos. Na Jurema mais tradicional, mais antiga, que a gente fala Jurema de raiz, localizando aí essa origem que eu falei, é colocado uma bacia de metal branca ou porcelana, cheia de água. No centro dela vai uma imagem de Santo Antônio. Antigamente era uma imagem de madeira ou de outro material, e hoje ela foi substituída pelas imagens de gesso que a gente encontra nas lojas. Por que Santo Antônio? Santo Antônio foi colocado como padroeiro da Jurema, né? Influência católica. Santo Antônio é sábio, ele faz tudo, é o santo mais popular depois de São Francisco, né? Aqui no Brasil, por influência de Portugal, é mais popular que inclusive São Francisco. E Santo Antônio é chamado para tudo. Então mostra um pouco no entender daquelas pessoas simples, né? Que é um cara poderoso, um cara que a gente pode contar. Então ele vai estar ali no centro do trabalho, no centro da bacia, que está cheia d'água. Essa bacia cheia d'água é uma representação do mundo dos espíritos. Isso é influência da pagelança, porque para muitas correntes da pagelança cabocla, o mundo dos espíritos é um mundo úmido, enfumaçado, é nevoado, que chove. É um mundo que está entre o seco daqui e o úmido, que representa a espiritualidade, algo mais transcendente, primeiro terra, depois a água, alguma coisa assim. Então, aquela água simboliza esse mundo, e Santo Antônio está lá como uma árvore guardando os mundos, o nosso mundo com o mundo deles. Tá lá. Nessa Jurema mais antiga, às vezes ao redor dessa estrutura e tal, Santo Antônio é colocado uma garrafa da Jurema, já vamos falar sobre isso, os maracás, cachimbos feitos de Jurema, angico ou outra madeira que entra dentro do culto, as misturas para enfumaçar
e as misturas para fumar. Enfumaçar é quando a gente usa o cachimbo, usa ao contrário, a gente põe o forno ou fornilho, né, que é aquela parte redonda que eu expliquei na boca, já está aceso. Quando a gente sopra lá dentro, o tubo do cachimbo é grande, então ele dirige a fumaça de uma forma muito boa e forte ao redor. E esse jato de fumaça serve para benzer, consagrar, curar pessoas, objetos, animais, envolver o ambiente com aquela fumaça tão rica que sai. Fumar é quando eu preparo o tabaco, ou tabaco com mistura de ervas, ou ervas sem tabaco, variadas, e eu pito, eu aspiro a fumaça e sopro sobre pessoas, objetos, coisas, lugares, etc., também com sentido purificante, consagrante, de cura. Então, as duas maneiras de usar. Aquilo também pode estar sobre a mesa, ou outras ervas, ou outros preparados e pós. Com o tempo, essa ideia foi elaborada de uma forma mística, mais rica, mais complexa. Então, a gente encontra em muitos lugares que trabalham com Jurema Catimbó, no Nordeste e no Norte, a mesma mesa branca, talvez um pouco maior, e ali nós vamos encontrar no centro, normalmente, um vaso, ou um copo, um cálice maior que outros que vão ser colocados em volta. Esse cálice maior fica no centro, ou outro vaso, e se coloca em volta copos menores ou cálices menores, e depois desses cálices menores, velas. Tantas velas quanto forem os cálices ou copos. Essa representação, em alguns lugares, é chamada de aldeia. A ideia de aldeia é uma ideia da Jurema muito antiga. Quando perguntado onde moram os mestres e mestras, os espíritos indígenas, africanos, etc., eles moram em aldeias reais. Eles moram